Buenos dias, pessoas. Essa semana nós temos o estudo da análise linguística, porque semana passada, nós vemos o texto, não foi? E aí nós temos essa análise linguística que seria o pretérito mais que perfeito, mais no espanhol, pretérito pluscuamperfeito. E aí a gente vai ver agora o que seria o verbo pluscuamperfeito. E aí vocês colocam na página 43, tá? Pretérito pluscuamperfeito seria um tempo composto que se forma com o verbo auxiliar haber conjugado mais o pretérito imperfeito do verbo particípio do verbo principal. Ou seja, o pluscuamperfeito é um verbo composto que vem com haber conjugado no pretérito imperfeito mais o particípio do verbo principal, ou seja, hablado, certo? Seria o ado do verbo. E se for AR, ado, ER, edo, né? Ou IR, ido. Então, ado, edo, ido são meus verbos no particípio, mais a conjugação do verbo auxiliar haber no pretérito imperfeito, certo? A composição desse nosso verbo aqui. E esse tempo ele se usa para expressar um acontecimento passado que ocorreram antes que de outro evento também passado. Ou seja, é um evento que aconteceu no passado, bem lá no passado, que hoje não acontece mais. E nós temos aqui o exemplo. Carlos contou que já havia apresentado um trabalho igual. Ou seja, Carlos contou que já havia apresentado um trabalho igual. Ou seja, ele contou uma coisa passada também, certo? Seria contou o primeiro tipo de passado ou a primeira etapa do passado, e o apresentado seria outra parte do passado, seria um primeiro passado contando sobre um segundo passado, tá? E aí nós temos o verbo aqui, verbo haber, que eu tenho aqui nesse quadrinho aqui. Ele traz justamente separado como se deve conjugar o verbo. A primeira conjugação, o pronome, tem todos os verbos, logicamente, como vocês já sabem, tem que estar todos conjugados de acordo com o meu pronome. Segundo, eu tenho que trazer o verbo haber, que só ele será conjugado de fato. E esse verbo haber do pretérito pluscuamperfeito, ele vai admitir outro tipo de pretérito. Então, o verbo auxiliar haber será conjugado no pretérito imperfeito. E aí a gente volta um pouquinho que a gente já viu o pretérito imperfeito, né? Se eu não me engano, a gente já viu. Então, primeira etapa da conjugação desse verbo é a conjugação do meu verbo haber no pretérito imperfeito, mais o meu verbo principal no particípio passado, ou seja, hablado, visto, se tiver hablado, ado, edo e ido, que são meus particípios no passado, certo? De acordo com cada tipo de conjugação. Primeira conjugação, AR, ado. Segunda conjugação, ER, edo. Terceira conjugação, ido, IR, né? No caso que eu falei ao contrário. Aí vocês vão dizer, professora, todos os verbos têm que vir com haber, todos os verbos têm que vir com haber para ele ser conjugado, certo? Aí nós temos, yo había visto, tú habías visto, él había visto, nosotros habíamos visto, vosotros habías visto e ellos habían visto. E aí, diferentemente das outras conjugações, o verbo haber, ele não vai variar, então ele vai continuar igual em todas as conjugações. De primeira, segunda e terceira, que geralmente elas têm uma variação entre si, porque elas não se repetem, as desinências, a parte final das terminações do verbo normalmente variam, mas aqui elas não variam, tá? Porque o haber vem em todos os tipos de verbo. E o hablado, ele só vai variar a parte final, que vocês sabem, particípio, o ado, edo, ido, né? E aí é isso que vai variar,
Porém, o haber, ele vem sempre em todos os tipos de verbo. E aí nós temos o hablar, que seria o hablado. Yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, nosotros habíamos hablado. Vosotros habías hablado e ellos habían hablado. E aí nós temos página 43 e página 44 para vocês fazerem a atividade que eu vou falar aqui para vocês, né? Vocês vão, primeira questão, página 43. Sublinhe os verbos e marque 1 para aqueles que expressam ação passada e com 2 aqueles que indicam uma ação anterior à da passada, que eu disse a vocês que é normalmente uma etapa, né, desse verbo. A gente primeiro tem a primeira ação passada e a segunda ação passada. E aí vocês vão ler essas frases e vão marcar qual é a primeira ação e qual é a segunda ação passada. E aí, relacione ou escreva nos espaços com pretérito pluscuperfeito do indicativo, ou seja, vocês vão ver o verbo que cada frase ele vem entre parênteses. Desse verbo, você vai conjugar no pretérito pluscuperfeito. E aí você vai colocar o haber, vai ver se o verbo é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação e vai conjugar esse verbo, certo? Segunda questão é isso. E só. E a gente tem até a letra E, que está na página 44, tá, minha gente? Então, atividade, só isso. Vou estar mandando outra tabela para vocês de outros tipos de verbo, para vocês estudarem. Como eu sempre digo, não tem como a gente saber de todas as conjugações de verbo se a gente não treinar, certo? Então, eu vou mandar para vocês essa atividade. Semana que vem eu vou mandar outra atividade de conjugação de verbo para vocês irem treinando. Ah, professora, eu odeio conjugação de verbo, mas é assim que a gente aprende, tá? Em espanhol, tanto em português. E uma informação importante: a partir dessa atividade, estarei recebendo só as atividades por e-mail. As atividades, a partir de hoje, só serão entregues por e-mail, que é o e-mail que eu vou estar deixando lá na plataforma para vocês verem, ou aqui embaixo, se vocês estiverem assistindo por aqui, pela plataforma. Eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês assistirem o vídeo, logicamente, e para vocês saberem qual é o e-mail, que é o e-mail espanhol, ensino fundamental, que é estritamente só para vocês esse e-mail, tá? E aí, para vocês me mandarem essas atividades só por e-mail agora, porque meu celular tá muito cheio e eu preciso dele para armazenar os vídeos que eu gravo para vocês. Então, eu espero que vocês entendam. Pode falar comigo por WhatsApp, pedir só dúvidas, mas as atividades só serão entregues, não receberei mais por WhatsApp, só serão entregues por e-mail. E como são entregues por e-mail, vocês podem enviar. Essa atividade tem que ser enviada até sexta-feira, mas se não der para fazer sexta-feira, porque o pai ou a mãe levou o celular, ou vocês não têm celular, dependem do celular dos pais de vocês, podem enviar sábado ou domingo para mim só por e-mail, minha gente, só por e-mail, tá? Exclusivamente por e-mail, não receberei mais atividades por WhatsApp. WhatsApp só para dúvidas, certo? E é isso. Tchau pra vocês.